Você já considerou a possibilidade de que tudo o que você considera verdadeiro pode ser simplesmente uma programação mental? E se eu lhe afirmasse que, enquanto você acredita estar traçando seu próprio destino, são, na realidade, padrões inconscientes que decidem por você? Isso pode causar incômodo, eu compreendo. Mas é precisamente nesse desconforto que reside a verdadeira liberdade. A questão crucial é: você está realmente preparado para enxergar além das aparências? Você talvez se pergunte por que sua vida parece estagnada, mesmo quando você se esforça para fazer tudo corretamente. Já notou que algumas vezes você estuda, lê, assiste palestras motivacionais, repete afirmações positivas, mas os resultados permanecem inalterados? Você sente que está se esforçando ao máximo, mas é como correr numa esteira. Você se exaure, mas não avança. Eu entendo perfeitamente essa sensação. E sabe por quê? Porque o que determina sua realidade não é o que você pensa conscientemente, é o que já está gravado em você, no seu inconsciente. Por muito tempo, eu mesmo fiquei preso nessa armadilha. Eu observava ao meu redor e via pessoas inteligentes, bem educadas, com posições de destaque, e mesmo assim, frustradas, ao passo que outras, com pouca instrução formal, acumulavam grandes fortunas. Aquilo me fascinava profundamente. E mais do que isso, me perturbava, porque comecei a perceber que acumular riqueza, alcançar o sucesso, desfrutar de uma vida plena, não tinha absolutamente nada a ver com inteligência acadêmica. Tinha a ver com algo intangível, com a forma como cada uma dessas pessoas estava programada interiormente. A maioria das pessoas, sem sequer perceber, vive de acordo com um roteiro mental que lhes foi imposto desde a infância. Você não escolheu esse roteiro. Ele veio de seus pais, da escola, da sociedade, de tudo aquilo que você ouviu repetidamente. Dinheiro não nasce em árvores. Você precisa trabalhar muito para ter algo. Você não é bom o suficiente. Isso não é para gente como nós. Repetições que se tornaram verdades absolutas, sem nunca terem sido questionadas. E mesmo quando você conscientemente almeja mais, quer crescer, quer prosperar, quer viver com abundância, seu subconsciente sussurra: isso não é seguro, isso não é para você. E adivinhe quem vence essa batalha silenciosa? O subconsciente sempre, porque ele é emocional, é repetitivo, é automático. E ele nunca descansa. Eu mesmo fui condicionado a acreditar que não era inteligente. Parei os estudos cedo, nunca fui um bom aluno. Mas o que me salvou foi que um dia comecei a questionar essa programação. Comecei a me perguntar: e se tudo isso estiver errado? E se eu estiver preso a um modelo que nem sequer é meu? Essa indagação mudou minha vida. E pode mudar a sua também. Você já observou como sua vida atual, em termos financeiros, relacionamentos, saúde, reflete exatamente o que você acredita ser possível? Não o que você deseja, mas o que você acredita ser realista para alguém como você? Talvez você sonhe com uma casa confortável, com independência financeira, com tempo para fazer o que ama. Mas algo dentro de você diz: isso é bom demais para ser verdade. Então, você mesmo se sabota. Você inicia um projeto e desiste. Recebe dinheiro e o gasta todo. Atrai relacionamentos que repetem o mesmo padrão. E se eu dissesse que nada disso é sua culpa, isso não é falta de determinação. Isso é resultado de uma programação invisível que foi instalada antes mesmo de você compreender o que significava desejar algo. E veja, isso não é magia. A neurociência já comprovou que cerca de 95% de suas decisões são tomadas inconscientemente. Seu cérebro está economizando energia, executando padrões antigos como um piloto automático que você não programou, mas que continua a conduzir sua vida, todos os dias. Agora pare e reflita. Quem você se tornaria se conseguisse modificar essa programação? Se pudesse finalmente substituir esse velho software mental por um novo? Um que dissesse: sim, você merece, sim, você pode, e sim, está tudo bem viver em abundância. Sabe, muitas pessoas evitam esse tipo de questionamento porque ele é incômodo. Mas o incômodo é o primeiro sinal de que há crescimento iminente.
Eu me lembro de uma ocasião no início de minha jornada, quando eu olhava para minha conta bancária e pensava: não é possível que isso seja tudo o que a vida tem a me oferecer. E aquilo me causava uma dor profunda. Mas aquela dor foi o impulso que eu precisava para buscar respostas diferentes. A transformação começou quando eu entendi que o que estava acontecendo no mundo exterior era apenas um reflexo do que existia dentro de mim. Minha realidade externa era simplesmente um espelho do meu mundo interior. Eu não precisava mudar o mundo. Eu precisava mudar meu modelo de mundo. E foi nesse instante que eu me aprofundei no estudo dos paradigmas. Compreendi que um paradigma é um conjunto de crenças, hábitos e emoções armazenadas no subconsciente, e que esses paradigmas determinam tudo: como você reage, quanto você ganha, quanto você tolera, o que você acredita ser possível. Altere o paradigma e você altera a sua vida. Mas isso exige uma decisão. Exige que você escolha parar de repetir a vida de seus pais, de seus avós, de seus vizinhos. Exige que você se examine com honestidade e diga: eu sou maior do que tudo aquilo que me ensinaram a ser. Então me diga, você está pronto para viver o que nunca viveu, pensando e sentindo o que nunca ousou acreditar? Essa pergunta pode parecer simples, mas se você responder com sinceridade, ela pode ser o ponto de inflexão de toda a sua existência. Porque veja, a maioria das pessoas nunca para pensar que estão apenas repetindo versões antigas de si mesmas. É como se vivessem dentro de uma bolha invisível, sem nunca perceberem que existe algo além. E essa bolha tem um nome: autoimagem. Você jamais conseguirá ultrapassar o limite de sua própria autoimagem. Se em seu íntimo você ainda se vê como alguém limitado, pequeno, endividado, azarado ou medíocre, é exatamente isso que o mundo exterior vai refletir de volta para você. Sempre. Não importa o quanto você se esforce. É por isso que tantas pessoas trabalham duro, estudam, acordam cedo, fazem tudo corretamente e mesmo assim não conseguem progredir. Elas estão presas a uma imagem de si mesmas que já está desgastada, marcada, corroída por anos de fracassos, rejeições, comparações, julgamentos. E se você não modificar essa imagem, nada muda. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas com talento excepcional, com um coração imenso, mas que simplesmente não se permitem brilhar porque, no fundo, não acreditam que merecem. Você já se sentiu assim? Como se existisse um limite invisível impedindo você de ir além. Esse limite não está no mundo, está em você. E sabe o que é mais surpreendente? A maioria das pessoas vai passar a vida inteira tentando mudar os resultados, sem nunca abordar a causa raiz. Elas tentam ganhar mais dinheiro, tentam atrair alguém melhor, tentam mudar de emprego, de cidade, até de país, mas continuam sendo a mesma pessoa. E o resultado? Continua o mesmo. Você já reparou que muitos ganhadores da loteria perdem tudo em poucos anos? É porque a mente deles continua pobre. A autoimagem não mudou. E tudo que é incongruente com essa imagem acaba sendo sabotado. Por outro lado, observe o caso de Oprah Winfrey. Ela cresceu em uma realidade de privação, abuso e racismo. Mas em algum momento, ela decidiu que a imagem que os outros tinham dela não era mais importante do que a imagem que ela iria construir em seu interior. E essa decisão foi o início de tudo. Ela não mudou o mundo ao seu redor primeiro. Ela mudou o que estava dentro. E o mundo teve que se ajustar. E esse mesmo poder está disponível para você. Mas você precisa tomar uma decisão, a mais corajosa de sua vida. A decisão de abandonar quem você aprendeu a ser, para se tornar quem você nasceu para ser. Você não está quebrado. Você está apenas condicionado. E condicionamento pode ser refeito, pode ser reprogramado. Mas só acontece quando você assume a responsabilidade de reprogramar sua mente. Responsabilidade. Essa palavra mudou tudo para mim. No início, eu culpava o sistema, o governo, meus pais, meu passado. Mas um dia eu parei tudo e disse: e se for tudo minha responsabilidade? Não no sentido de culpa opressiva, mas no sentido de poder. Porque se sou eu quem cria isso, então eu também posso desfazer. E posso construir algo novo.
Foi assim que começou a transformação. Não foi de fora para dentro. Foi de dentro para fora. E se você estiver disposto a se examinar com sinceridade, sem máscaras, sem desculpas, sem autopiedade, você também pode provocar essa transformação. Porque ela não depende de ninguém. Só de você. Você não precisa ser mais inteligente. Você não precisa ter mais diplomas. Você não precisa de aprovação externa. Você só precisa decidir de uma vez por todas que vai parar de viver com as crenças que os outros impuseram em você. E vai começar a escrever seu próprio código. E quando isso acontece, algo mágico começa a surgir. Sua mente se expande. Sua percepção se amplia. Você começa a enxergar oportunidades que antes estavam ocultas. Você começa a se mover com segurança, mesmo sem ter todas as respostas. Você começa a atrair situações, pessoas e experiências que vibram na mesma frequência de sua nova identidade. E, de repente, sua realidade muda. E você percebe que o mundo exterior sempre foi o reflexo do que você permitia em seu interior. Então, eu lhe pergunto mais uma vez: você está realmente pronto para enxergar além? Porque quando você estiver, tudo aquilo que parecia impossível vai começar a se curvar diante de você, e não por causa de sorte ou acaso, mas porque você finalmente decidiu viver como o criador de sua vida, não mais como vítima de sua velha programação. Esse é o primeiro passo. E ele começa agora. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Um corpo, talvez algumas rugas, cabelos que mudaram com o tempo, mas o que você não vê, e que na verdade controla tudo, é o que está acontecendo em sua mente. A maioria das pessoas acredita que o corpo é apenas uma estrutura física que reage ao ambiente, aos alimentos, ao tempo, ao cansaço. Mas o que poucos compreendem é que o corpo é um instrumento, e ele expressa com precisão o que está acontecendo em sua mente. Você sente ansiedade, estresse, procrastinação, dor? Tudo isso é uma resposta, não do mundo externo, mas daquilo que você tem cultivado internamente sem perceber. Eu levei muito tempo para entender isso. Estudava, lia, aplicava, mas certos padrões persistiam. E foi somente quando compreendi que a mente move o corpo, e não o contrário, que minha vida começou a se transformar de maneira genuína. A verdade é que, na maioria das vezes, o que o impede de agir não é o que está fora, é o que vibra dentro de você. Você já percebeu como algumas pessoas acordam todos os dias com energia, com motivação, com foco, enquanto outras acordam cansadas, pesadas, mesmo depois de 8 horas de sono? Isso não tem nada a ver com o colchão, e tudo a ver com o estado mental e emocional que elas carregam. E aqui está o ponto crucial. Você pode estar cultivando uma ideia positiva em sua mente consciente, como querer mais dinheiro, mais saúde, uma nova carreira. Mas se seu subconsciente estiver em conflito com isso, seu corpo vai responder com bloqueio, resistência, inação. É por isso que muitas pessoas dizem: eu sei o que tenho que fazer, mas simplesmente não consigo. E isso se repete em todas as áreas da vida. A pessoa diz que quer emagrecer, mas continua comendo compulsivamente. Diz que quer se livrar das dívidas, mas gasta em coisas supérfluas. Diz que quer um relacionamento saudável, mas se envolve repetidamente com quem reforça sua insegurança. O problema não é falta de razão. O problema é falta de harmonia entre mente e corpo. O corpo está sempre obedecendo à vibração dominante da mente subconsciente. Ele é um fantoche, mas poucos percebem que os fios estão sendo manipulados de dentro. Eu me lembro de um dia específico, numa tarde comum, em que percebi isso de forma intensa. Estava em casa, sozinho, e de repente senti uma angústia inexplicável. Tudo estava bem na superfície. Trabalho, saúde, contas em dia, mas meu corpo estava tenso, meu coração acelerado. E foi naquele momento que eu entendi. Meus pensamentos conscientes eram positivos, mas meu corpo ainda carregava a energia de uma crença antiga, profundamente arraigada. E é isso que acontece com você, com qualquer um. O subconsciente não se comunica por meio de palavras. Ele se comunica por meio de sensações, por repetição, por vibração. E se você não aprender a ouvir o que seu corpo está tentando lhe dizer,
vai passar a vida inteira tentando racionalizar emoções que jamais foram compreendidas. É como viver com o freio de mão acionado. Você acelera, mas o veículo não se move. E quanto mais força você faz, mais frustrado você fica. Sabe, a ciência tem demonstrado que o corpo responde imediatamente ao estado emocional interno. Estudo após estudo revela que emoções negativas prolongadas como culpa, vergonha, medo e ressentimento diminuem a frequência vibracional do corpo, enfraquecem o sistema imunológico e alteram a química cerebral. Por outro lado, estados elevados como gratidão, amor, entusiasmo e clareza expandem as funções cerebrais, fortalecem o corpo e aumentam a capacidade de tomar decisões alinhadas. E não se trata apenas de pensar positivamente. Isso é superficial. Trata-se de reprogramar a mente para que o sentimento e o pensamento estejam em harmonia, e então o corpo entre em consonância com essa nova vibração. Quando há essa coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz, algo muda profundamente. Você deixa de lutar contra si mesmo. E o mundo começa a responder com fluidez, com oportunidades, com sincronicidades. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se sabotar no nível mais profundo, o do corpo que vibra sua verdade mais silenciosa. Você já percebeu quantas vezes deixou de agir por causa de uma sensação física de desconforto? Aquela náusea antes de falar em público, aquela tensão no peito quando precisa cobrar alguém, aquela vontade de desistir sempre que as coisas começam a dar certo demais. Tudo isso é seu corpo tentando te proteger, mas de um perigo que não existe mais. Um trauma antigo, uma crença ultrapassada, um medo que nem sequer é seu. E se você não resignificar isso, o corpo vai continuar repetindo a mesma reação, como um disco arranhado. A única saída é se tornar consciente desse processo. Observar seu corpo, entender o que ele está tentando expressar, não com julgamento, mas com compaixão, com presença, com responsabilidade. Porque quando você compreende que o corpo é um mensageiro do subconsciente, você para de lutar contra ele e começa a usá-lo como uma bússola para sua própria libertação. E é aí que a magia acontece. Você começa a agir com mais leveza, mais coragem, mais coerência. As coisas fluem não porque ficaram fáceis, mas porque você deixou de ser seu maior obstáculo. E isso muda tudo. E sabe qual é a parte mais espantosa de tudo isso? Que seu corpo sempre soube, sempre tentou te alertar. Mas, como ninguém nos ensinou a ouvir, aprendemos a silenciar. Desde pequenos, fomos condicionados a ignorar nossos sentimentos, a esconder nossas emoções, a engolir o choro, a não fazer drama. E esse silêncio emocional foi se tornando doença no corpo. Foi se tornando tensão muscular, gastrite, insônia, depressão, crises de pânico, cansaço crônico, sintomas que muitas pessoas consideram normais, mas que, na verdade, são gritos do corpo pedindo por uma mudança interna. A verdade é que todo sintoma é uma mensagem, e toda mensagem ignorada se transforma em um padrão repetitivo. Um padrão que o afasta de quem você realmente é. Um padrão que rouba sua energia, sua disposição, sua alegria de viver. Porque, veja, você não nasceu para viver cansado. Você não nasceu para viver com medo. Você não nasceu para viver em estado de sobrevivência. Isso foi ensinado, reforçado, condicionado, mas pode ser desaprendido. E quando eu digo que o corpo é o reflexo da mente, eu não estou falando de algo místico, estou falando de ciência. Você sabia que seu coração possui mais de 40 mil neurônios e se comunica diretamente com o cérebro emocional? Que ele envia mais sinais para o cérebro do que o cérebro envia para ele? Isso significa que quando você vive em constante estado de estresse, medo ou raiva, seu coração entra em sintonia com esses estados e começa a comandar o restante do corpo para responder com o mesmo padrão vibracional. Você se torna aquilo que sente, e seu corpo começa a expressar isso em tudo. No modo como você anda, no tom de voz que você usa, no modo como você se senta, na qualidade de seu sono, na frequência de suas palavras.
Você já percebeu como, às vezes, uma pessoa entra em um ambiente e, mesmo sem dizer nada, o clima muda? É porque ela carrega uma vibração corporal, resultado direto daquilo que pensa e sente com mais intensidade. E seu corpo comunica isso sem precisar de palavras. Você já entrou em um lugar e sentiu um peso, um incômodo no ar? Pois é, isso é real. O corpo sente o que a mente oculta. E é por isso que tentar mudar a vida apenas com a razão não funciona. Você precisa envolver o corpo. Precisa reprogramar a mente a ponto de fazer o corpo sentir segurança, abundância, entusiasmo. Porque somente quando o corpo sente é que o comportamento muda de verdade. E somente quando o comportamento muda é que os resultados aparecem. Você pode repetir 1000 vezes uma afirmação como "eu sou próspero". Mas se seu corpo ainda vibra escassez, medo, vergonha, nada muda. Porque o universo responde à sua vibração, não às suas palavras. E sua vibração é definida por aquilo que seu corpo sente, não por aquilo que sua boca diz. Você já tentou mudar um hábito e falhou? Já começou uma nova rotina com entusiasmo e dias depois abandonou tudo? Não é porque você é fraco, é porque seu corpo ainda não tinha aceitado aquela nova realidade como verdadeira. Ele ainda estava preso à vibração do seu antigo eu. E o corpo, por precaução, sempre vai tentar te puxar de volta para o que é familiar, mesmo que o familiar o destrua. Mas aqui está o segredo. Você pode reeducar seu corpo. E isso começa com repetição emocional intencional. Visualizar o que você deseja. Sentir como se já fosse real. Mover seu corpo com propósito. Respirar como alguém que já alcançou. Andar como alguém que já venceu. Sim, parece teatral. Mas é exatamente isso que quebra o ciclo. Porque o corpo aprende por experiência. E quanto mais você der a ele a experiência emocional do novo eu, mais ele começa a aceitar essa nova identidade como verdade. E uma vez que o corpo aceita, ele começa a agir por si só, sem esforço, sem resistência. Ele se torna seu aliado. Foi isso que mudou tudo para mim. Eu parei de apenas pensar em sucesso e comecei a sentir o sucesso em meu corpo. Comecei a andar com mais firmeza, a respirar com mais presença, a falar como alguém que tinha clareza. E meu corpo começou a me devolver essa energia na forma de ação. A procrastinação desapareceu. A dúvida foi substituída por movimento. A ansiedade deu lugar à confiança. E a realidade exterior respondeu, como um eco. Você não precisa esperar um milagre. Você só precisa começar a ensinar seu corpo como é viver aquilo que você quer. Não amanhã, agora. Então, da próxima vez que você estiver bloqueado, em dúvida, com medo, pare, respire, observe o que seu corpo está tentando lhe dizer. E, acima de tudo, respeite esse sinal, porque por trás dele existe uma verdade que você ainda não teve coragem de ouvir, mas que pode libertar tudo. Seu corpo nunca foi seu inimigo. Ele é o mensageiro mais fiel de sua alma e está pronto para te guiar, assim que você estiver pronto para ouvir. Eu levei 9 anos estudando tudo o que você possa imaginar, livros, áudios, palestras, e mesmo assim, algo ainda não fazia sentido. Eu repetia afirmações positivas, visualizava o sucesso, seguia todos os conselhos, mas os resultados eram imprevisíveis, inconsistentes. Ajustava um detalhe aqui, outro ali e retornava ao ponto de partida. Era como lutar contra uma correnteza implacável. Quanto mais me esforçava, mais era puxado para trás. A razão escapia. Foi durante um congresso em Vancouver que tudo mudou. Viajei de Chicago apenas para ouvir aquele palestrante e, após sua apresentação, pedi para conversar. Nos encontramos dias depois em um hotel em Toronto. O encontro, previsto para algumas horas, se estendeu por 3 dias. Ele me revelou algo transformador. Não me faltava conhecimento, mas sim harmonia interior. Ele apontou uma verdade chocante. Você pensa de uma maneira, sente de outra e age de um modo totalmente diferente. Era exato. Eu almejava o triunfo, sentia pavor e agia com hesitação. Como esperar um resultado grandioso dessa desarmonia?
Ele explicou que a maioria das pessoas vive em conflito interno. Sonham com prosperidade, mas sentem escassez. Desejam amor, mas sentem rejeição. Almejam liberdade, mas agem com culpa. Esse conflito é falta de unidade interna, não moral, mas de integração. Pensamento, emoção e ação alinhados. Compreendi então que todo o meu esforço anterior fora em vão por ignorar essa verdade. Enquanto minha mente dizia sim, meu coração dizia não. E o corpo obedece ao coração, não à razão. Você já passou por isso? Já se viu dizendo agora vai, e dias depois no mesmo lugar, com as mesmas desculpas, dúvidas e medos? Não é fraqueza, mas desconexão interna. E o pior, esse desalinhamento é tão comum que parece normal. As pessoas se acostumaram a essa cisão interna, pensando, sentindo e agindo de formas distintas, tapando o vazio com distrações, vícios, atividades incessantes. Mas o corpo percebe, sempre percebe. Ao alinhar pensamento, sentimento e ação, algo extraordinário acontece. Você entra em estado de coerência. As decisões fluem, as oportunidades surgem, a intuição se fortalece. É como se o universo dissesse: agora sim, você está preparado. Você para de forçar e começa a permitir. Não é autoajuda vazia. A neurociência comprova a coerência cardíaca, coração, respiração e cérebro em harmonia, resultando em clareza mental, equilíbrio emocional e fortalecimento imunológico. Seu corpo se torna um fluxo único. Você se torna um ser único. E nesse estado, você não precisa se forçar. Você sente que está no caminho certo, porque as decisões vêm de dentro, com convicção, não de fora, por pressão. Lembra daquela dúvida constante, da hesitação, do medo do fracasso e do julgamento? Tudo isso diminui quando você age com coerência interna. Não é mais uma voz isolada, mas todo o seu ser dizendo: é isso. Mas há um detalhe. Ao alinhar-se, tudo o que não está em sintonia se dissolve. Pessoas, hábitos, ideias antigas desaparecem, o que pode assustar. Você pode sentir que perde o controle, mas na verdade abre espaço para seu verdadeiro eu. Você deixa de viver no automático e começa a viver com propósito. Você deixa de reagir e começa a criar. Seu corpo, antes paralisado pelo medo, se move com energia, decisão e entusiasmo. É como se ele dissesse: agora sim, estamos juntos. A vida responde de forma inédita. Você acorda com mais propósito e clareza. Suas palavras ganham força. Suas ações se tornam congruentes. Tudo se reflete nos resultados. Ao se alinhar internamente, o mundo se alinha a você. Esse é o poder do alinhamento. A diferença entre quem tenta e quem realiza, quem sonha e quem manifesta, quem sobrevive e quem vive. A escolha é sempre sua. Esse alinhamento não é forçado, precisa ser cultivado. É como uma planta. Você não força o crescimento, mas prepara a terra, rega, ilumina e protege. Assim você trata seu interior. Pensamento, emoção e ação são raízes, caule e frutos. Se uma parte está desequilibrada, nada floresce. A maioria quer colher sem cuidar da raiz. Quer frutos, dinheiro, amor, oportunidades, mas planta sementes de medo, dúvida e escassez. Quer crescimento, mas sente incapacidade. Quer mudança, mas age com medo. E vive um ciclo de frustração sem fim. Mas ao cultivar a unidade interior, tudo se transforma. Você não precisa convencer ninguém nem a si mesmo. Você sente. E ao sentir, você se torna. E esse se tornar muda tudo. Por isso, muitos inteligentes e bem-intencionados permanecem nos mesmos padrões. Conhecem as estratégias, mas falta o principal. O corpo não acredita. O coração está dividido. As ações são por obrigação, não por inspiração. É nadar contra a corrente. Você pode ir, mas se cansa e desiste. Ao estar alinhado, pensamento, sentimento, ação, é como nadar a favor da corrente. A energia flui, a vida flui. Você não precisa provar nada. Basta seguir o ritmo interno que já guia tudo. Aí surge a autoconfiança genuína, não artificial. Uma confiança que vem do corpo, da alma, inabalável.
Não se baseia no que você tem, mas no que você é. Você se move diferente. Sua postura muda, seu olhar muda, sua voz muda. As pessoas sentem isso, sentem algo diferente em você, porque tem. Já notou como algumas pessoas atraem olhares? Elas não buscam atenção, estão inteiras, presentes, alinhadas. Isso é magnético, atrai, inspira. Você não chega lá fingindo, mas sendo. A transição entre fingir e ser é o alinhamento interno. Analise honestamente seus pensamentos, sentimentos e ações. São coerentes? Te levam onde você quer? Ou repete padrões por familiaridade? Às vezes a resposta dói. Você percebe uma vida de concessões, medos e condicionamentos. Mas essa dor é necessária, pois revela sua separação interior. Ao reconhecer a separação, você une as partes. Une quem você é com o que faz. Aí sim sua ação tem poder. Não esforço, poder. Não há nada mais forte que alguém alinhado. Não depende de motivação, se move por convicção. Não espera o momento certo, o cria. A vida colabora. Você é guiado não pela mente que calcula, mas pela que sente, pela intuição, pela clareza interior, quando tudo está sincronizado. Nenhuma ferramenta, técnica ou fórmula substitui isso. Você pode ter o melhor conteúdo, mas sem alinhamento interno, nada acontece. É a vibração da sua coerência que ativa o campo ao seu redor. Não são palavras, planos ou estratégias. É sua integridade em tudo que faz. Ao atingir esse estado, você experimenta a vida de outra forma. Você percebe que não é mais a mesma pessoa e nunca mais voltará a ser quem era. Ao experimentar o poder de estar inteiro, qualquer forma de viver pela metade se torna insuportável. Esse é o verdadeiro ponto sem retorno. Você deixa de consertar o mundo e começa a viver como sua melhor versão, sem permissão, sem medo, sem hesitar, apenas sendo quem você nasceu para ser. Eu acreditava que trabalhando mais, me esforçando, encontrando o emprego ou os contatos certos, minha renda aumentaria. Durante anos corri em círculos, tentando mudar o resultado sem tocar na causa. Até que ouvi: você não muda sua renda mudando a renda. Muda sua renda mudando você. Foi impactante. O dinheiro que entra é um reflexo de quem você é internamente. Sua realidade financeira não é erro, falta de sorte ou culpa da economia. É uma manifestação exata de sua autoimagem, crenças e frequência emocional. O dinheiro é consequência. Tentá-lo mudar sem mudar a causa é como pintar rachaduras sem corrigir a fundação. Aprendi isso na prática. Antes de ganhar meu primeiro milhão, limpava escritórios. Ganhava pouco e devia muito, mas algo dentro de mim clamava por mudança. Já tentei todos os caminhos óbvios, sem sucesso. Percebi que não era o mundo que precisava mudar, mas a minha autoimagem. Para a maioria, esse é o ponto mais difícil. É mais fácil culpar o chefe, o mercado, o governo, os pais. Mas enquanto a responsabilidade é externa, você abre mão do seu poder e sua realidade permanece a mesma. Comecei a me perguntar: como alguém que ganha $100 mil por ano pensa? Como sente? Como age? Como eu me sentiria se já fosse essa pessoa? Imaginei isso diariamente, até meu corpo acreditar. Não apenas pensava, mas me comportava como se fosse real. Minha vibração mudou. Meus hábitos mudaram. Minha renda respondeu. Seu subconsciente está programado para manter sua vida num nível estável. Você pode ganhar mais por um tempo, mas se sua autoimagem não sustenta, você encontra uma forma de perder, sabotar ou regredir. Muitos que recebem um aumento, ganham na loteria ou fecham um grande negócio. Pouco tempo depois estão pior. Nunca trabalharam no verdadeiro ponto de mudança. A identidade. Mudaram o número, mas o número sozinho não segura nada. É o quanto você se vê merecedor que determina o quanto você mantém e multiplica. E o mais importante, isso é reprogramável. Você pode mudar sua identidade, construir uma nova relação com o dinheiro, uma nova visão de si mesmo. Mas exige consistência, atenção e coragem para quebrar o ciclo. Seu paradigma antigo tentará te puxar de volta. Criará dúvidas e situações para testar. Mas se você permanecer fiel à nova imagem,
Aos poucos, esse novo padrão se tornará automático. Pesquisas mostram que nossa relação emocional com o dinheiro se forma na infância, entre 5 e 7 anos. Essa impressão inicial molda nossas decisões financeiras pelo resto da vida, a menos que reeduquemos o subconsciente. Você cresceu ouvindo que dinheiro era sujo, que ricos eram gananciosos, que para alguém ter, outro tem que perder. Então talvez carregue culpa por desejar mais. Talvez se sabote ao romper o teto, pois algo diz que ter demais é errado. Enquanto esse pensamento existir, você lutará para se manter, não para expandir. Mas você não precisa viver assim. Crie uma nova associação emocional com o dinheiro. Comece pequeno. Observe como se sente ao ver alguém próspero. Inveja? Raiva? Julgamento? Ou admiração? Isso diz sobre você, mostrando o que está programado dentro. Imagine mudar essa emoção. Comece a celebrar a abundância do outro. Imagine-se com o mesmo. Haja como alguém que confia no fluxo da vida. Isso muda tudo. O dinheiro vai onde é bem-vindo. Foge de onde é temido, resistido ou odiado. Lembro de um caso marcante. Um empresário que acompanhei tinha tudo para dar certo. Era inteligente, dedicado, tinha um bom produto, mas nunca mantinha o negócio. Até confessar que seu pai dizia: "Quem tem dinheiro não presta." Ele cresceu ouvindo isso e se sabotava, como se o sucesso fosse uma traição. Ao quebrar essa crença, as coisas mudaram. Não da noite para o dia, mas de forma consistente. Agia como alguém que se permitia prosperar, sem culpa, sem medo, com responsabilidade. E você também pode. Seu próximo nível não está num curso novo, num emprego novo, num milagre externo. Está dentro de você, na forma como se enxerga, na forma como lida com suas emoções, na decisão de parar de repetir padrões e começar a criar a vida que merece. O mundo não te dará o que deseja, mas o que você acredita ser compatível com quem você é. Ao mudar isso, você muda tudo. Sua realidade externa nunca ultrapassará os limites que você impôs internamente. Tudo começa e termina dentro de você. Mente, corpo, emoções, identidade, tudo precisa estar em sintonia para a transformação. Você não está aqui por acaso. Se chegou até aqui, algo dentro de você já começou a despertar, a se mover, a questionar o velho e desejar o novo. E isso já é o início de uma grande mudança. Se quer continuar essa jornada de expansão, crescimento e autodomínio, o próximo vídeo vai te levar mais fundo. Vai te fazer subir mais um degrau. E talvez, apenas talvez, te fazer 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui. Obrigado por confiar em si mesmo o suficiente para seguir adiante. Espero você no próximo vídeo.